Bruana, um prazer te receber. Tudo bem com você? Prazer todo meu, Thalita. Super obrigada por essa oportunidade. Estou super feliz de estar aqui. Que Obrigada. bom. Obrigada a você pela disponibilidade aqui com a gente. Vamos falar sobre o imprevisto, então. O livro traz uma narrativa relacionada a aborto, né? Eu quero que você comente um pouco Isso. mais, fale um pouco mais sobre o conteúdo do livro, para a gente discutir, inclusive, questões referentes a aborto, né? Fale mais para a gente sobre o livro. Tá. Esse livro é um livro de poemas, é uma narrativa poética que conta a história de uma mulher que. Você está me ouvindo? Parece que perdeu a conexão. Ui, não sei se caiu. Ah, Continuo te ouvindo perfeitamente. Eles só encheram a tela para colocar o seu nome assim ah, na TV, mas tá tudo certo. tá. Desculpa, tá bom. É a Sem história de uma problema. mulher que é mãe de três filhos, migrante, não mora no Brasil, mora na Espanha, e de repente se descobre grávida do quarto filho e precisa decidir se quer seguir com essa gravidez ou não, e, portanto, fazer um aborto ou não, né? E essa história é a minha história, na verdade. Eu escrevi um livro de poemas sobre essa minha experiência de um aborto legal que realizei na Espanha. Eu escrevi o livro primeiro porque assim eu digo que a minha escrita é uma escrita sintomática. Eu escrevo desde que eu sou criança, né? Como um sintoma mesmo, né? O que me atravessa ele acaba virando escrita. Mas entre existe uma diferença, existe um passo, né? E eu entendi que por ser importante a publicação, eu tornei essa escrita, digamos, orientada para o outro, né, para outra, quando eu entendi o meu privilégio de realizar um aborto legal na Espanha, sendo eu brasileira. Quando eu me dei conta de que se eu tivesse no meu próprio país, eu não teria tido esse poder de escolha do seu corpo, eu achei que o relato em si pudesse ser significativo para o Brasil. Então, na verdade, é uma edição bilíngue que está em português e espanhol, mas a publicação é brasileira e ela tem só sentido mesmo porque ela é para o Brasil. Enfim, é um livro de poemas, né? É, eu fui nesse processo de tomada de decisão porque eu sabia que eu não queria ficar grávida a quarta vez. Mas uma vez que eu fiquei grávida, eu entendi que era totalmente diferente não querer ficar grávida do que decidir fazer um aborto. Então, esse processo foi um processo de, que eu transformei nesse livro de poemas. E também muito atenta para o fato de que eu acho que no Brasil, nós mulheres, né, brasileiras ou que estamos no Brasil, a gente precisa se ocupar de não morrer ao realizar um aborto e a gente precisa se ocupar ou de não ser presa, né? Principalmente as mulheres mais vulneráveis, as mulheres negras, as mulheres pobres. Só que o aborto também deixa outras feridas, né? Ele tem outras questões que são subjetivas. Então, o livro também trata disso, dessas questões que são subjetivas. Eu acho tão importante que o tema aborto esteja vindo à tona. Tem a sua obra. A gente tem conversado bastante, inclusive com o Luiz Anin, com quem a gente conversa sobre cinema às sextas aqui no Bom para Todos, Uhum, sobre o Incompatível com a Vida, que é esse documentário de Elisa Capai, que também trata sobre essa questão do aborto e também sim. trazendo esse olhar para o Brasil. Se eu não me engano, eu ainda não assisti, eu não consegui ainda assistir o documentário, mas se eu não me engano, ela está em Portugal. Em Portugal é permitido o aborto e aqui no Brasil não. Então, assim, a gente tem um longo caminho aqui no Brasil ainda para discutir aborto, para poder falar sobre aborto e, claro, mexer na nossa Uhum. legislação. Sim, principalmente porque uma das coisas que eu fui aprendendo no meu processo particular, já orientado para o Brasil e para as minhas, digamos, irmãs brasileiras, né? Eu entendi que, assim, no Brasil, o aborto ele não está contemplado numa lei de saúde reprodutiva da mulher. Ele só está contemplado no Código Penal. Então, assim, a legislação, o Estado, ele não olha para o aborto como algo relativo à saúde da mulher. Então, o livro ele faz uma comparação. Até um exercício poético. Eu poemei algumas leis espanholas e poemei
o Código Penal brasileiro. E ele tem essa comparação, ele compara, digamos, né, poeticamente, as duas realidades. E eu fui entendendo que, na verdade, na Espanha e nos países onde o aborto ele é legalizado, o aborto ele é uma medida de um conjunto de leis que dizem respeito à saúde reprodutiva da mulher. Ele é uma medida. Tem várias outras que dizem que se referem como educação sexual nas escolas, medidas referentes à propriamente condição da mulher que menstrua, né, e que às vezes pode ter uma menstruação ai, enfim, que não é o natural e que provoca algum tipo de debilidade, ela precisa, por exemplo, ter algum tipo de licença para poder, enfim, no trabalho. É um conjunto de medidas que dizem respeito à saúde sexual da mulher. E quando o aborto é legalizado, isso não sou eu que estou dizendo, não, são estudos, assim, se faz menos, se morre menos e se faz menos, né? Do que quando o aborto é criminalizado, justamente por isso, porque não é legalizar o aborto e, oba, todo mundo agora vai sair fazendo aborto. Não é um método anticonceptivo, não é. E por isso, justamente porque faz parte de um conjunto de medidas, acaba se realizando menos. É menos necessário recorrer a ele, né? Porque é duro para a mulher. Ninguém quer abortar, mas a gente quer o direito de poder abortar. Essa é uma discussão que existe aqui no Brasil e que é terrível, é isso. Se você é a favor do aborto, é porque você vai abortar em qualquer condição. E não é isso, mas é uma pauta muito difícil da gente conversar com certas pessoas. Aliás, você tem uma frase que você coloca nessa narrativa do livro, que mesmo o aborto sendo legal, ele é clandestino. Por que você diz isso? É por conta, talvez, de um tabu que exista para conversar sobre esse assunto? É por conta de uma pressão moral que existe? Por quê? Sim. Olha, uma percepção muito interessante que eu tive é que mesmo o aborto sendo legal, o meu útero, ele é legislado, mesmo ele sendo legal. Mas ele é legislado. Então, no decorrer do meu processo, eu que sou, assim, 1000 amigas, converso sobre todas as questões íntimas, sou muito das amigas. De repente, eu me via numa situação que eu tinha um segredo. E eu tinha um segredo com amigas super íntimas, não porque eu não pudesse dizer, mas porque tinha uma carga, tinha um peso que não era meu, que eu entendi depois que era meu, mas que antes eu achava que não era meu. Só que a gente vive em sociedade. Então, eu sempre fui. Não tenho religião, então não estou permeada por discursos religiosos assim, voluntariamente, mas de repente eu me descobri permeada por vozes, por culpas que não me pertenciam. E mesmo na minha experiência de aborto legal, a minha médica não aceitou. Ela também não aceitou. Ela falou, não, mas como assim? Você vai ter que me explicar isso. Ela estava totalmente equivocada, né? Eu não tinha que explicar a ela, mas são resquícios, assim. E sendo mãe, ainda é mais. Não sei se é mais complicado, não quero comparar, não sei o que é, não dá para medir. Não dá para medir a complicação que a gente tem, cada um tem a sua, cada um tem seu contexto, não acho que seja mais complicado. Para mim, eu acho mais complicado, sendo mãe de 3, entender qual era o meu desejo como mulher, qual era a legitimidade desse meu desejo como mulher, enfrentado à figura da mãe, né? Ao meu ser mãe. Mas sim, mesmo legal, ele é sempre clandestino por isso, porque ele está revestido de culpa sempre, ele está revestido. É muito difícil, eu acho que até nos lugares onde o aborto ele é legalizado, você despegar a religião da discussão. É muito complicado, porque... Mas existe, eu sempre falo, né? Essas entrevistas que eu venho fazendo, de vez em quando vem algum hater, ou vem até alguma mulher que não é hater, mas que se coloca, não, eu não entendo, não tal, não sei o quê. Aí teve uma outro dia que comentou no meu Instagram, eu acho, não, eu até entendo em caso de estupro, mas se não é estupro, eu não entendo. Aí eu respondi, mas você vê como é arbitrário? Você tá? Então, você decidiu para você
uma coisa totalmente arbitrária, sabe? Então, o jogo é esse, é uma arbitrariedade, né? Na Espanha e nos países onde é legalizado, você tem um número de semanas onde você pode realizar o procedimento, né? É arbitrário e é você pautar a vida do outro. Eu acho que a grande discussão é essa, né? É o direito ao nosso próprio corpo, às nossas próprias decisões, porque quem vai criar o filho no final das contas somos nós, mulheres. Então, eu acho que é muito por aí essa discussão. E é muito bom. Eu já estou até finalizando, mas eu acho que é importante a gente trazer esse tema do aborto sempre que possível. Por que isso? De alguma forma expandir essa nosso conhecimento, nossa consciência em relação ao que é o aborto, as possibilidades e a defesa que a gente faz do poder ter acesso a um aborto. Então, acho sempre muito importante. Sim. E na obra da Ana, isso está muito presente. Deixa eu chamar, inclusive, o Imprevisto, é uma edição bilíngue, português e espanhol, está em pré-venda pela Gênio Editorial. É isso, né, Ana? Sim, já está à venda, a gente já lançou o livro, só entrar no site da editora, para quem se interessar. E Thalita, ouvindo você falar agora, tem para finalizar também, não quero, mas é bonito ver e muito forte como que no decorrer do processo de lançamento, eu tenho escutado muitas histórias de mulheres que às vezes contaram para mim, em primeiro lugar, a história delas de aborto, ou em segundo, sabe assim, que não conseguem dividir. Então, porque é clandestino, porque é pesado. Então, eu acho que o livro, ele tem um pouco acaba fazendo um pouco esse papel, assim, de dar voz, porque, claro, aqui é crime, né? Então, as mulheres não têm condição realmente de falar, eu fiz um aborto. Né? Elas podem ser presas. Então, eu acho que ele está um pouco cumprindo um papel e uma função de dar voz, de acompanhar outras mulheres que passaram por isso. É isso, de você se reconhecer de alguma forma na história Isso. que a Ana traz e poder desabafar, tirar um pouquinho desse peso, dessa carga que você comenta também que existe em cada aborto. Ana, parabéns pela obra, agradeço demais a sua participação aqui com a gente, a sua disponibilidade mais uma vez. Um beijo para você e até uma próxima.